Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de revisão para a prova integrada. O vídeo de hoje ele é voltado para os quartos semestres, já que eu vou falar um pouquinho com vocês de Direito Civil 4. O meu nome é Beatriz Nogueira, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Unisal em Lorena e sou integrante do projeto Professor do Futuro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as relações de parentesco, filiação, adoção e também sobre os regimes de bens do casamento. Para finalizar, eu vou fazer uma pequena introdução em direito das sucessões. Mas é importante vocês ficarem ligados na aula da professora Luísa, já que cai na prova é o que ela passar em sala. Para começar, a gente precisa entender o que é o parentesco. Quem é parente de quem? E basicamente o parentesco é esse vínculo que se tem entre as pessoas. E é importante estudar esse vínculo porque a gente precisa entender quem tem dever e obrigação com essa outra pessoa, com esse outro parente. Como vocês podem ver aí, a gente tem um conceito trazido pela doutrina, que ele vai ser subdividido em espécies de parentesco. Basicamente, então, como vocês podem ver, o parentesco é esse vínculo que existe entre as pessoas. E esse vínculo ele é de 3 espécies: natural, afim ou civil. O parentesco natural ele é aquele que decorre das pessoas que descendem de um mesmo tronco e que têm o mesmo sangue, como por exemplo, pai e filho, irmãos e primos. No parentesco natural, ele é dividido em 2 linhas, a linha reta e a linha colateral. A linha reta é aquela que se estabelece entre os ascendentes e os descendentes. E ela é infinita. Então, para cima quanto para baixo, tanto ascendentes como descendentes até o infinito, são considerados parentes. Já a linha colateral, ela vai até o 4º grau apenas, é aquela que se estabelece do tronco comum, como o caso dos tios, dos irmãos, dos sobrinhos. Já o parentesco por afinidade é aquele que é estabelecido entre o cônjuge ou companheiro do outro. E também tem essa questão da linha reta e da linha colateral. Entretanto, ela vai só até o 2º grau na linha colateral, no caso da afinidade. Então, a partir do momento que eu me caso, os parentes do meu marido serão meus, que é a figura do concunhado, da sogra. Já o parentesco civil é o vínculo que se estabelece entre adotante e adotado. É importante nessa parte vocês lerem os artigos 1591 a 1595 do Código Civil. E um dos parentescos mais importantes que a gente tem é a questão da filiação, que é o vínculo que surge entre pais e filhos. Desse vínculo surgem diversos direitos e obrigações, como direito de proteção, o direito aos alimentos, esse direito a ter essa convivência com o pai, entre pai e filho, entre outros. E na filiação é necessário o reconhecimento desse filho, que é o ato jurídico de caráter personalíssimo pelo qual se declara a filiação, estabelecendo-se esse vínculo. E o reconhecimento ele pode ser voluntário ou judicial. Ele é voluntário quando o próprio pai se declara como tal, e o judicial é quando é necessário uma ação para comprovar
a paternidade, que é a ação de investigação de paternidade. O reconhecimento voluntário ele pode ser feito de diversas formas, conforme está estabelecido no artigo 1609 do Código Civil. Alguns exemplos: o registro no cartório, no testamento, quando aquele pai ele reconhece um filho nesse ato de disposição de última vontade, por manifestação perante o juiz. Então, por exemplo, numa ação judicial de investigação de paternidade, durante a primeira audiência, o pai ele já se declara pai e aí acaba sendo voluntário. E qual que são as consequências do reconhecimento da paternidade? Estabelece-se o parentesco, como a gente já conversou. São devidos alimentos recíprocos, então o filho pode pedir alimentos do pai, assim como o pai pode pedir para o filho. Surge o poder familiar, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, e a guarda. E também os direitos sucessórios. Então, se houver a morte do pai ou do filho, eles vão poder ser herdeiros um dos outros. E nessa questão de reconhecimento de filiação, existe uma ação que é muito recorrente no direito brasileiro, que é a ação negatória de paternidade. Isso porque a paternidade ela é uma presunção relativa, ou seja, ela pode ser derrubada, vamos colocar assim, por prova contrária. E quais são as provas que o Código traz como necessárias para negar essa paternidade? Adultério, quando não tiver a doação do sêmen, no caso da inseminação artificial, ou quando aquele pai, ele for impotente, se descobre depois essa impotência. E aí, nessas hipóteses, é possível entrar com uma ação negatória de paternidade. Importante destacar aqui que o legitimado dessa ação é o próprio genitor, então apenas ele pode entrar com essa ação. Entretanto, é importante destacar que durante a ação, se esse genitor que está contestando a paternidade ele vir a falecer, seus herdeiros eles podem habilitar nesse processo e dar continuidade. Então, quem deve iniciar é o genitor, mas nesses casos de morte, os herdeiros darão continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder familiar, que é a principal consequência da filiação. O poder familiar, basicamente, ele vem na Constituição Federal como uma forma de resguardar os interesses do menor. Então, a gente vai ter uma necessidade de proteção dos filhos menores. E aí, quem vai suprir essa necessidade são os genitores, em tese. Então, dos filhos menores, menores de 18 anos, quando a gente está falando aqui. Só que é possível a extinção desse poder familiar, nessas três hipóteses que vocês estão vendo, que é a questão dos genitores falecidos. Então, com a morte dos genitores, acaba esse poder familiar, porque esse poder familiar ele vem tanto do pai como da mãe. Se sobreviver um genitor, esse poder vai todo para ele. Então, supondo que o pai morra, a mãe ela fica com todo o poder familiar, mas no caso de morte de ambos, esse menor ele vai ter que receber um tutor. Nos casos de emancipação, lá do artigo 5º, bem do comecinho do Código Civil, e quando tem a morte dos pais adotivos, que é basicamente o mesmo da questão dos genitores. E aí, a gente tem agora a questão da suspensão do poder familiar e da destituição do poder familiar, que são duas hipóteses de sanção. Vocês estão vendo aí o artigo 1627 do Código Civil e o artigo 24 do ECA. Os dois, eles trazem hipóteses em que vai ter a suspensão do poder familiar. Então, é importante vocês darem lá uma lidinha para entender melhor essa parte. E aí, é importante destacar aqui que quando tem a suspensão do poder familiar, esse pai, essa mãe, ainda vai precisar dar alimentos para esse menor. A suspensão, ela é uma condenação, mas ela é temporária. Então, ela pode ser rediscutida em outro momento.
e também vai ser necessário todo um procedimento para poder acontecer a suspensão, ela não é automática. Já a destituição, ela é definitiva, é uma condenação, mas não vai ser restituído esse poder familiar. E também tem as hipóteses que vocês estão vendo aí no artigo 1638 do Código Civil. Outra hipótese que decorre da filiação é a questão dos alimentos, que são basicamente tudo aquilo que aquele menor ele precisa para suprir suas necessidades. Então, não é só alimento em si, né, propriamente dito, comida, mas também medicamento, vestuário, pagamento de médico, de escola. E como que se estabelece o valor desses alimentos? Através do que a doutrina chama de trinômio, que é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A necessidade, ela se refere ao alimentando, aquele menor que vai necessitar, desse alimento. Esse menor, ele não tem condições de prover a própria subsistência, porque ele não trabalha, ele não possui bens. Então, quanto ele precisa. É importante destacar aqui que eu estou falando menor, mas também é possível para os maiores de 18 anos, por exemplo, quando eles estão indo na faculdade e eles estão estudando, morando fora, eles precisam desse dinheiro para ajudar a se manter. Ou então, por exemplo, quando os pais eles estão mais velhos e eles não conseguem trabalhar, eles estão inválidos, surge essa necessidade de alimentos também. E nesse caso dos pais, são os filhos que devem pagar. Possibilidade. Essa se refere ao alimentante, a quem dá os alimentos. Quanto essa pessoa que deve alimentos, ela consegue pagar. Já a proporcionalidade é no momento da fixação, deve haver um balanço entre necessidade e possibilidade. Uma consideração de quanto é proporcional para cada uma das pessoas que deve alimentos pagar. Então, assim, vamos colocar um exemplo básico. Quando os pais se separam, tanto o pai como a mãe, eles devem contribuir para os alimentos do filho. Então, deve ter essa proporcionalidade. E aí, a gente precisa aqui entender que tem uma diferenciação entre os alimentos e entre a obrigação alimentar. Quando eu falo em alimentos, eu estou falando de um direito personalíssimo e patrimonial. Quando eu falo da obrigação alimentar, é a obrigação também personalíssima de pagar. Quais são as características do alimento? Ele é irrenunciável, ou seja, eu não posso falar que eu não quero mais receber, que eu renuncio àqueles alimentos. Ele é transmissível, ou seja, eles podem ser exigidos dos herdeiros do devedor. Então, supondo que o pai venha a falecer, os outros filhos devem pagar, né, os irmãos desse menor. Impenhorável, não responde pelas dívidas. Divisível entre os parentes do necessitado. Então, por exemplo, vamos pegar mais um exemplo de menor, né, de uma pessoa menor de 18 anos. Se o pai não consegue pagar, é possível cobrar dos avós. E variável, porque se houver alteração no trinômio que eu expliquei para vocês antes, é possível alterar o valor dos alimentos. E quais são as características da obrigação alimentar? Condicionalidade. O dever de prestar alimentos está adstrito aos pressupostos legais do trinômio que eu tinha falado com vocês. Se faltar algum daqueles requisitos, não há que se falar em alimentos.
Mutabilidade. Se houver alteração da realidade financeira de qualquer um dos devedores, alteração no trinômio, eu posso reconsiderar esse valor. Reciprocidade é entre os parentes. E periodicidade é que não pode ser pago de uma vez só, eles têm que ser pagos em parcelas. E eu coloquei essa observação aqui, que está falando que a obrigação recai sobre os parentes mais próximos. Então, primeiro o pai, depois os avós, ou então, no caso de um pai mais velho, né, de um pai que necessita de alimentos, primeiro dos filhos, depois dos netos e assim por diante. E quais são as causas de extinção da obrigação alimentar? Como eu tinha falado, primeiro, alteração do trinômio, né? Quando, sei lá, não tem mais a necessidade ou a possibilidade. A morte do credor alimentando. Então, assim, se é o menor que ele está recebendo e ele acaba morrendo, não tem mais a obrigação alimentar. Entretanto, se morre o devedor, aquela pessoa que deve pagar os alimentos, vai ser transmitido para os herdeiros, como eu já tinha conversado com vocês. E como que a gente garante o pagamento desses alimentos? Através de uma ação, em que eu peço os alimentos quando não tem. Quando eu já tenho os alimentos fixados em lei, porém não está sendo pago, e aí eu vou ter a execução. Ou eu posso acabar até processando por crime de abandono material, que está previsto no Código Penal, se eu não me engano. Vamos falar agora um pouquinho sobre a adoção. A adoção, ele é um negócio jurídico bilateral e solene, porque tem toda uma formalidade estabelecida em lei. Esse procedimento, ele vai fazer com que alguém estabeleça com outra pessoa, de maneira irrevogável, um vínculo jurídico de filiação. Ele independe de consanguinidade, então não precisa ter o mesmo sangue, não precisa ser parente, descender um do outro. E de afinidade, que é a questão do casamento. E o que eu acho importante a gente discutir aqui é se é possível a adoção para maiores de 18. E a resposta é sim, é possível adotar um maior de 18, só que nesses casos a ação ela vai tramitar na vara da família e de sucessões. Quando eu tenho a adoção de um menor de 18 anos, essa ação ela vai tramitar no juízo da infância e da juventude. Os requisitos eles estão presentes nos artigos 42 a 45 do ECA, e eu simplifiquei aqui para vocês. Então, adotante é aquela pessoa que ela vai receber, né, uma outra, ele tem que ter mais de 18 anos. Então, de 18 para cima. Tem que ter uma diferença de 16 anos entre adotante e adotado. Eu tenho 23 anos hoje, então eu não poderia adotar uma pessoa de 16. Porque entre a pessoa que eu vou adotar e entre a minha idade e a pessoa que eu vou adotar, tem que ter essa diferença de 16 anos. Consentimento dos pais ou representante legal do adotado. Consentimento do adotado quando maior de 12 anos, isso é bem importante, porque a gente dá voz para a criança, para ela dar a sua opinião em com quem ela quer ficar, e efetivo benefício. Então, tem que ser demonstrado que aquela pessoa que vai ser adotada, ela vai estar melhor com essa família. Agora que a gente encerrou essa parte de parentesco e de filiação, vamos falar um pouquinho sobre os regimes de bens do casamento. Basicamente, regime de bem vai disciplinar essas relações que se estabelecem entre um cônjuge e outro, essas relações patrimoniais. E ela começa com o casamento. Então, eu só vou ter os efeitos dos regimes de bens quando eu caso. Se eu não casar, não tem por que falar em regime de bens. E ele acaba com a separação de fato. Importante, não é com o divórcio, é com a separação de fato. Ou seja, quando aquele casal não vive mais como um casal.
É importante destacar aqui que a gente tem vários regimes, mas tem um que eu vou falar mais na frente para vocês, que é o regime legal. Se eu não optar pelo regime legal, eu optar pelos outros regimes que a gente vai conversar, eu vou precisar fazer o pacto antinupcial, que é o pacto que vai descrever, como se fosse um contrato, que vai descrever qual o regime de bens que vai ser utilizado. E aí, é importante destacar aqui, como eu estou falando com vocês, quando começa e quando termina o regime de bens, que se for feito esse pacto e não ocorrer o casamento, esse pacto ele perde a validade, porque não houve a celebração. O importante falar aqui sobre os princípios que regem os regimes de bens, que é da liberdade de estipulação. Então, eu posso optar pelo regime legal, ou então eu posso escolher um dos outros regimes. Variedade de regimes, como eu vou explicar para vocês mais na frente, existem várias hipóteses e a pessoa tem liberdade de escolher. Irrevogabilidade relativa. Por que relativa, gente? Eu posso trocar de regime? Sim. Se eu me casei e eu quero mudar meu regime no meio do casamento, é possível, desde que esse pedido seja feito por ambos os cônjuges em juízo. Então, não pode o marido ir lá e pedir a alteração. Não, precisa ser ambos. E aqui vocês podem ver os 4 regimes que a gente tem no nosso Código Civil. O primeiro de todos é a comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então, se eu optar por esse regime, eu não preciso fazer pacto antinupcial, porque ele já é o que vai ser válido. Basicamente, na comunhão parcial de bens, todos os bens, as obrigações que forem adquiridas na constância do casamento serão de ambos os cônjuges. Antes é de cada um. Mas é importante vocês darem uma lidinha nesses artigos que eu indiquei para vocês, porque eles estão indicando outras espécies de bens que poderão ou não compor os bens considerados bens comuns do casal. Comunhão universal. Todos os bens e todas as dívidas, tanto presentes como futuros, como passados, eles se comunicam. Então, a gente tem uma integralidade do patrimônio comum do casal. Quais que são excluídos da comunhão? Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, os bens gravados em fideicomício, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade, os bens de uso pessoal, os proventos do trabalho, pensão, esse tipo de coisa. A participação final nos aquestros é um regime meio estranho, parece uma mutação entre os regimes. É quando, durante o casamento, se aplica as regras da separação de bens, que eu vou falar com vocês, e aplicando-se a regra da comunhão parcial quando acontecer a dissolução, quando acontecer o divórcio. Então, são duas, dentro de um regime, é como se fossem 2 regimes de bens. Já a separação de bens, não há comunicação entre o patrimônio dos cônjuges. Aí a gente vai ter a plena propriedade e administração dos bens por cada um deles. Então, nada vai se comunicar. Passando aqui agora rapidinho para as sucessões. Gente, quando eu falo de sucessão, eu estou falando de quais direitos eles decorrem da morte. Então, é aquela transmissão de bens e de obrigações causa-mortes, que decorre da morte. E aí, eu tenho 2 classificações. A primeira, sucessão legítima ou sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que decorre da lei. Então, a gente tem a presença dos herdeiros necessários, que são descendente, ascendente e cônjuge. E quando eu tenho esses herdeiros necessários, 50% da herança tem que ser dada para eles. E eu tenho a sucessão testamentária, que é aquela que decorre de testamento, que é um ato de última vontade do decujus. Nesse caso, o autor da herança, ele pode confeccionar esse testamento, porém ele deve respeitar 50%
quando houver herdeiros necessários, como eu falei para vocês. A outra classificação é a título universal ou a título singular. A título universal, totalidade dos bens. Então, com a morte, todos os bens eles vão passar para todos os herdeiros. E depois vai ser necessário fazer o inventário e a liquidação dessa herança, que é o inventário e posterior à partilha. Já a título singular, eu tenho um bem determinado, que é o legado. Então, após a morte, o autor da herança deixa um bem específico para aquela pessoa. E aí eu tenho a transmissão a título singular. É importante destacar aqui com vocês o princípio da Sarrazin. O que significa esse princípio? Que com a morte do autor da herança, automaticamente todos os seus bens passam para seus herdeiros. Então, a sucessão, ela se dá com a morte. E a partir da morte já tem essa transmissão dos bens. Bom, gente, essa foi uma das aulas de revisão de Direito Civil 4. Eu espero muito que tenha ajudado vocês a entender melhor a matéria de famílias. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail e a gente vai tentando sanar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal do professor Bruno para ficar por dentro de todas as outras revisões e eventos que tem por aqui. Muito obrigada, gente, e até mais!